Como vencer o pecado da cobiça? Esses dias uma pessoa me perguntou isso, mas desde o começo do canal, algumas pessoas sempre me perguntaram como vencer os pecados da carne. Algumas até achando que estavam condenadas, outras viciadas em pornografia. O crente tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, o diabo e a carne. O mundo e o diabo, a Bíblia manda lutar. Mas a carne, a Bíblia manda fugir. Paulo mandou Timóteo fugir dos desejos da mocidade. Paulo mandou fugir dos pecados sexuais. Ainda que determinada pessoa seja um crente convertido, um crente genuíno, mas ele estará sujeito às tentações da carne. Em Gálatas 5:24 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Mas esse crucificar não significa que a pessoa esteja imune às tentações. Apenas crucificou, mas será tentada. Mesmo que tal pessoa sendo convertida, ela estará sujeita às tentações. A diferença é que o crente não faz do pecado uma prática habitual. O que não serve a Deus vive na carne. O que serve luta contra a carne. A carne está relacionado com a nossa natureza, ou com a natureza humana. Paulo disse em Romanos 7:18, porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ser tentado não é pecado. O pecado entra quando a tentação não é resistida. Em Mateus 5:28, Jesus disse: aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, em seu coração já cometeu adultério com ela. Nesse caso aqui, o que serve a Deus e o que não serve, ambos serão tentados. Mas a diferença é que o que não serve a Deus vai alimentar pensamentos maliciosos, pensamentos de cobiça. Quando vê uma mulher na rua usando uma roupa expondo o corpo, ele vai ser tentado, o ímpio, mas ele vai se ceder, ele vai cobiçar, ele vai alimentar pensamentos maliciosos na sua cabeça. E já o crente convertido, ele vai olhar, porque todos vê mesmo, mas ele não vai encarar e não vai sustentar pensamentos maliciosos. Jesus aqui não se referiu a um pensamento repentino que pode surgir na mente de uma pessoa. Ele se refere a um pensamento malicioso aprovado pela pessoa que realizaria caso houvesse alguma chance. Jesus quis dizer que algo já é pecado, ainda que a pessoa só esteja pensando. É o chamado adultério mental. Pecado não é apenas um ato cometido, mas um estado mental. Claro que é muito pior o ato do adultério ou uma cobiça mental, até mesmo pelas consequências. Porque uma pessoa casada que cometer um adultério poderá até mesmo pôr um fim em seu casamento, caso o outro cônjuge venha a descobrir. E já o adultério mental é só na mente, o outro não sabe o que se passa. Mas referente à salvação, ambos são dignos de condenação, pois a Bíblia condena tanto o adultério mental como o ato cometido. Romanos capítulo 7, Paulo analisa a situação de um homem irregenerado, lutando sozinho contra o poder da carne, contra o poder do pecado. Não tem como. A nossa natureza é carnal. Salmo 51, verso 5, o salmista disse:
Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista reconhece que desde sua infância ele possui uma propensão natural para o pecado. A nossa carne, a nossa natureza, ela pende para o pecado, principalmente coisas relacionadas a sexo. Parar de ser caloteiro é mais fácil. Parar de mentir, de comprar e não pagar, falar mal da vida dos outros, essas coisas é mais fácil. Mas quanto à cobiça e os desejos da carne, se o homem não for transformado e regenerado pelo poder do Espírito Santo, ele não vai conseguir. Pode jogar fora o computador, pode jogar no lixo e se trancar dentro de um quarto que ele vai cobiçar na sua mente. A cobiça é algo que entra na mente da pessoa em um segundo. Quando for ver, já cobiçou. Mesmo que a pessoa não esteja vendo nada na rua, ou na televisão, ou na internet, mas mesmo olhando para as paredes, pode surgir pensamentos na cabeça da pessoa. E quando ver, já fez. Só é possível vencer a carne se a pessoa viver debaixo da graça de Cristo. Só é possível viver debaixo da graça se a pessoa renunciar todos os seus pecados. Somente nessa condição o Espírito Santo vai agir na vida dessa pessoa e ela será regenerada, transformada. A Bíblia garante que a pessoa nessa condição vencerá o mundo e o pecado e a carne. Romanos capítulo 5, verso 20, Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado prolifera, a graça de Deus será sempre superior na vida da pessoa, principalmente no mundo de hoje, um mundo erotizado, onde muitas mulheres andam com roupas sensuais, expondo o corpo e deixando os homens expostos às tentações e à cobiça. 1 Coríntios 10, 13, Paulo disse: não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Deus garante que a graça de Deus é maior do que as tentações. Mais uma vez provou isso. Agora Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Mais uma vez garante. 1 João 2,14. João disse: jovens, sois fortes e já venceste o maligno. Deus garante que não deixará ser tentado além da sua capacidade e com a tentação dará o escape. E aqui diz: sois fortes porque vencestes o maligno. Ele disse para os jovens. Então a Bíblia declara que é possível a pessoa vencer e resistir. Ser tentado não é pecado. O pecado entra quando não resiste à tentação. Aí falta alguma coisa. Num cristianismo de hoje, carnal e superficial, como vemos por aí, as pessoas renunciam parte de seus pecados. E por isso não existe uma atuação do Espírito Santo na vida delas. Daí fica a vida inteira lutando contra os mesmos pecados de sempre. Eu não me refiro a um recém-convertido, que ainda está em fase de libertação, mas me refiro a um que está há 2 anos, 3 anos, 5 anos na igreja ou até mais, e toda a vida lutando contra os mesmos pecados. Se isso acontece com você, tem que rever o que está acontecendo. Tem que rever a situação com Deus. Veja que tipo de ensino você recebeu, que tipo de orientação espiritual, que tipo de criação espiritual você recebeu acerca do pecado. Segundo Timóteo 3,7, Paulo disse: aprendem sempre,
mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Muitas igrejas e muitos teólogos, você aprende apenas teologia, mas o conhecimento da verdade é só se tiver a revelação do Espírito Santo na mente da pessoa. Então o que se vê é a igreja morna onde o Espírito Santo não atua. E o resultado é esse aqui. Pessoas irregeneradas, pessoas não transformadas, lutando a vida inteira contra os mesmos pecados. Porque a verdade é uma só. A pessoa só consegue obedecer à doutrina se estiver cheia do Espírito Santo. Só consegue obedecer e discernir a vontade de Deus se estiver cheia do Espírito Santo, se for morada do Espírito Santo e se estiver debaixo da graça. Caso contrário, a pessoa será um crente carnal ou será um crente lutando contra os mesmos pecados de sempre a vida inteira. Sem a intervenção do Espírito Santo é impossível vencer o mundo, é impossível vencer o pecado. Tem que reavaliar a vida para ver como está a situação com Deus e vencer o pecado e o mundo, porque a Bíblia garante que vence, porque para ser salvo e ir para o céu, tem que vencer. O céu é lugar de vencedores. Quem não vencer vai ficar de fora. Então, obrigado a todos de novo. Clique em gostei, para estar ajudando a divulgar o vídeo. E até o próximo.